Bom dia. Por enquanto, o Edson aqui, tudo bem? Eu já estou gravando, tá bom? A nossa web, nossa segunda web conferência da segunda etapa. Seja bem-vindo. Vamos começar então, passando pelos nossos itens que vocês já conhecem, né? Que é o que é importante para o seu dia a dia, os canais de comunicação com a tutoria, com a professora e com o tutor. Um pedido para que vocês utilizem sempre o e-mail institucional. E qualquer outro assunto que vocês queiram tratar pode ser feito, né, através de um chamado, acessando o portal do aluno, tá bom? Nossa segunda informação aqui é sobre o que é a CPA, que é uma comissão própria de avaliação, ou seja, toda instituição tem a sua avaliação, que a gente tenta identificar, né, internamente melhorias, e a ajuda de vocês, a participação de vocês é sempre muito bem-vinda, tá bom? Vamos começar aqui. Os pontos que nós já abordamos e que a professora pediu para que vocês revisitassem o trabalho de vocês. Vocês já entregaram essa primeira etapa, então a ideia é que vocês utilizem essa primeira etapa para que a segunda etapa seja bem feita. Tá? Então, a primeira etapa vocês fizeram a definição de tema, objetivos e justificativas, a complexidade de desenvolvimento na esfera técnica e econômica, vocês fizeram estimativa de esforço e estudo de risco. Vocês entregaram com referência bibliográfica, muitos conseguiram passar a revisão, né, da gramática para sem erro, tinham uma matriz que a gente pode chamar de matriz que vocês vão utilizar para poder fazer o trabalho de vocês, tá? Então, isso vocês já fizeram. Então, a ideia é pegar esse documento que vocês entregarem em PDF, revisitar e trazer para a nossa segunda etapa. Então, isso foi o que eu pedi para vocês há 15 dias, tá? Então, nós estamos aqui com essa tarefa pronta, podemos dizer assim. Então, os itens que vocês fizeram na primeira etapa foi visão geral do produto, complexidade de desenvolvimento técnica e econômica, estimativa de esforço e estimativa de risco. Vocês já estão acostumados aqui com a professora, mas é importante dizer que vocês podem, a qualquer momento, levantar a mãozinha aqui, que é um nosso recurso, né, para que eu saiba que vocês querem, que vocês digitaram algo aqui no nosso chat, ou aguardar, ir anotando todas as dúvidas, ou já vai colocando aqui no chat, assim que a professora tiver um tempinho, já dá uma olhada, tá bom? Fiquem à vontade, certo? Vamos lá. A nossa webconferência da semana passada nós fizemos, quando a professora pediu para que vocês revisitassem o trabalho. Hoje é a nossa segunda webconferência e tem que ficar claro aqui para vocês que a nossa terceira webconferência já é semana que vem. Por quê, professora? Porque vocês têm pouco tempo para desenvolver, né? Vocês precisam entregar a segunda etapa de vocês dia 8/9, então está muito pertinho, tá? Está muito pertinho. Então, a professora hoje vai trabalhar com vocês, e vai deixar um item apenas para o dia 4/9. E vocês terão aí um tempo de 4 dias apenas para poder concluir esse trabalho, tá? Então, é meio corrido mesmo essa segunda etapa, diferente da primeira, né? Que é um pouco mais tranquila. O que vem por aí? Hoje, nós vamos falar de requisitos do produto e, na terceira webconferência, modelo de dados. O que vocês serão cobrados na segunda etapa? Análise de sistemas e modelo de dados. São os dois itens que vocês não entregaram na primeira etapa. Vocês entregaram o item 1 e o item 3, que foi a de complexidade lá. Agora vocês estão entregando o item 2 e o item 4, certo? E aquelas perguntinhas que a professora fazia na primeira etapa, aqui também aparece. Como que vocês serão avaliados? Então, existe um critério de avaliação. E essas perguntinhas, nós como professores, né? A gente utiliza essa pergunta para ver se vocês fizeram ou não. Então, a pergunta primeira é a seguinte:
O grupo descreveu como foi o processo de elicitação e extração de requisitos? O grupo descreveu quais foram os métodos utilizados e quais foram as informações extraídas? O grupo apresentou os requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócio e principalmente os fluxos alternativos? O grupo levantou as entidades do problema e descreveu sua representatividade no modelo? O grupo descreveu os atributos de cada entidade? O grupo apresentou o modelo entidade-relacionamento em forma de diagrama DER? É isso, tá? Nós vamos cobrar de vocês esses critérios. Vamos lá para a engenharia de requisitos, minha gente. O que é um requisito? Os requisitos de um projeto de software são as funções, recursos e restrições que precisam ser atendidos pelo produto final. Em outras palavras, os requisitos definem o que o software deve fazer, como deve ser e quaisquer condições que devem ser atendidas para que seja considerado bem-sucedido. Aqui é importante dizer para vocês que nós estamos recapitulando um projeto integrador, é um projeto que integra as disciplinas. Então, a ideia é que não seja novidade para vocês o que a professora está falando. Seja apenas assim, agora eu estou lembrando, agora está claro, eu vou começar a trabalhar. Mas vocês têm que ter condições de já ir trabalhando esses itens, ok? Então, aqui nós temos uma imagem para que vocês consigam entender o que são os requisitos, o que é essa engenharia de requisitos, né? O sistema deve refletir as necessidades do cliente, certo? Então, nós temos ali as necessidades, as características, requisitos do software, análise do sistema, mais abaixo, os procedimentos de teste, design e documentação do usuário, né? O espaço da solução é onde o produto, né, deve ser construído, é onde ele vai ser construído. Modelagem de negócio lá em cima é o espaço do problema que a professora acabou de comentar com vocês, tá? Então existe essa relação, essa interligação para poder trabalhar a parte de engenharia de requisitos. Mas, professora, como eu faço para mapear os requisitos? Nós temos aí um processo. O primeiro, definir o processo de elicitação de requisitos. Segundo, identificar o requisito, que é a rastreabilidade que a professora está falando aqui, tá? A rastreabilidade, da onde ele vem. E classificar, dizer se ele é funcional, não funcional, regra de negócio e assim vai. É o que nós vamos trabalhar no projeto integrador de vocês, é até aí, certo? Então, por que a professora está dizendo que precisa definir o processo de elicitação de requisitos? Se você ouve, precisa definir o processo de elicitação de requisitos. Significa que pode ser que tenha mais que uma maneira de fazer isso. Qual é o processo que você, como grupo, irá fazer? Qual é esse processo? Tá? Então vamos lá. Opa, aqui. Dentro do processo de licitação de requisitos, nós temos algumas atividades, que é a preparação, execução, documentação e confirmação. Ok. O que é a preparação? Garantir que todos os recursos necessários estejam disponíveis. Ué, professora, onde eu encontro isso? Na fase 1 que vocês já entregaram. Tá lá. Tudo que vocês descreveram que o projeto de vocês tem que ter é o que vocês vão utilizar como uma ferramenta, não, como um elemento de entrada para a preparação do processo de elicitação de requisitos. Execução. Na execução, vocês vão definir quais técnicas vocês vão utilizar, tá? Quais técnicas vocês vão utilizar? Nós temos algumas maneiras de fazer a elicitação de requisitos, que é executar a elicitação de requisitos. Análise de documentos, observação, entrevista, pesquisa/questionário e brainstorm. Vamos lá.
qual que eu vou utilizar no meu trabalho? Professora, eu tenho que escolher uma só? Não. Vocês vão escolher aquela que mais se adapta, que vocês entendem que mais se adapta ao trabalho de vocês. Para o PI de vocês, vocês vão escolher uma técnica e contextualizar dentro do trabalho de vocês. Não é para explicar a técnica. Ou seja, a entrevista é uma técnica de elicitação de requisitos na fase de execução que consiste em. Não, não é isso que a professora quer. Não quer que vocês explicam a técnica. Eu quero que vocês peguem esse item que vocês escolheram e vocês trabalhem em cima do projeto de vocês. Essa técnica foi utilizada para quê dentro do trabalho de vocês? Vocês fizeram o que com essa técnica? Exemplo, entrevista, né? O que é entrevista? Vocês precisam fazer a preparação do roteiro de questões. Se vocês vão utilizar perguntas, questões abertas ou fechadas, o que é isso? Vai deixar aberto para a pessoa digitar o que quiser, né? Ou vai deixar lá a maneira que a pessoa só pode definir aqui ou ali. Formato de entrevista, vai ser formal ou informal? Brainstorm, a preparação, definição dos papéis, ou seja, quem vai fazer o que ali naquela reunião, aquela conversa. Eu tive um professor muito querido que definia brainstorm para a gente, na época da pós-graduação, como um toró de parpite, ou seja, todo mundo fala, mas precisa ter o que cada um ali dentro daquela sala que está discutindo como levantar esses requisitos, né? O que precisa naquele projeto de vocês, cada um tem que ter um papel, né? Senão todo mundo fala, ninguém escreve nada, ninguém grava aquela reunião e nada acontece. Tem que criar metas, explicitação de todas as ideias, explicitação de todas as ideias comuns e incomuns. Então, aqui nós temos exemplos do que cada um deles aqui faz. Tá? Temos uma sugestão aqui de pesquisa, caso vocês queiram, e é isso, tá? Antes disso, eu quero conversar com vocês aqui sobre a técnica, por exemplo, de observação. Que daí eu quero passar para vocês uma experiência minha, tá? A técnica de observação, onde você é o analista que vai levantar esses requisitos. Você pode ser convidado pela sua equipe, né, a trabalhar como o técnico ou a técnica que irá até o cliente e levantará esses requisitos. E utilizaremos a técnica observação, onde você vai passar aí períodos, meio período, durante 5 dias, sei lá, em períodos diferentes. Segunda-feira você vai no período da manhã, terça-feira você vai no período da tarde, quarta da tarde também, quinta de manhã, sexto o dia todo, por exemplo. E você vai observar o dia a dia de trabalho daquelas pessoas, levantando, entendendo como funciona o dia a dia delas, para que o sistema que vocês estão fazendo faça sentido. Tá? Nessa técnica, tem que tomar bastante cuidado, porque as pessoas não gostam. Algumas empresas, principalmente, elas, principalmente numa área mais da área de contabilidade, né, um setor de contabilidade, financeiro, eles se sentem incomodados em trabalhar com alguém olhando, observando. Então, às vezes, as pessoas confundem a técnica observação como vigiar. Você fica ali olhando o que a pessoa está fazendo. Que coisa mais mais desagradável do que você estar trabalhando e ter uma pessoa no seu cangote, como diz, né? Observando o que você está falando, o que você está fazendo, vendo o que você está fazendo. Então tem que tomar muito cuidado, né? Com a invasão, com a maneira que você entra, porque veja, o cliente, aquele que está passando para vocês o que precisa ter no sistema, ele pode não querer fazer isso, porque ele tem medo de perder emprego, porque ele acha que depois que você colher todas as informações, ele vai ser desligado, enfim, né? Tem várias coisas que podem acontecer, de tomar cuidado, né? A outra técnica interessante, essa de entrevista, né? Onde você pergunta, a pessoa responde, e aí você vai utilizar, se você vai gravar aquela reunião, se você vai anotar aquela conversa. Pesquisa e questionário. Você manda o questionário para uma empresa que fica lá, sei lá, em Santa Catarina, e você está no Rio de Janeiro. Aí você manda essa pesquisa, esse questionário para a pessoa responder. Ela responde com perguntas de, sei lá,
10, 15 linhas cada pergunta, e depois você, quando recebe aquele questionário, você não entende, porque ela escreveu num português meio esquisito, com muita abreviação. Então, quando a gente escolhe a técnica, a gente precisa estar tranquilo, para que aquela técnica consiga realmente extrair as informações que você precisa para poder utilizar no trabalho, certo? Então, ok. Por que identificar os requisitos? Nós temos que identificar os requisitos para entender o que o software deve fazer, para estar alinhado com o cliente, para reduzir retrabalhos, reduzir custos e ter rastreabilidade. Da onde vem aquele requisito, a gente sabe aonde voltar, né? Fica o rastro da onde eu preciso chegar. Importante, existem muitos formatos de documentação de requisitos. O caso de uso identifica, descreve e organiza os requisitos de sistema, ok? Basicamente, o que precisamos é identificação do requisito, tipo, resumo, descrição detalhada, o fluxo principal e o fluxo alternativo. Fluxo principal, fluxo alternativo. O principal ele é importante, porém o fluxo alternativo é mais. Veja só, por que existe essa frase aqui? Não é minha, tá? Mas eu concordo com ela. Não é que o caminho feliz, que é aquele caminho, que é o fluxo que vai acontecer, que a gente entende como correto, não seja importante. Mas entender e prever, né? Organizar quais as possibilidades de um fluxo alternativo quando aquele caminho feliz não foi atendido, ele se torna mais importante para não ter o quê? Para não ter problemas de retrabalho. Então, é importante o caminho feliz bem feito, que é o fluxo principal. Mas é muito importante descrevermos e prevermos, claro, na medida do possível, as exceções do nosso trabalho, do nosso fluxo. E aí, pessoal, a gente entra agora em requisitos funcionais, requisitos não funcionais e requisitos de domínio ou regras de negócio. Eu utilizo mais a regras de negócio, falar regras de negócio, tá? Mas pode ser chamado também de requisitos de domínio. O que são os RF? RF, requisito funcional. São requisitos diretamente ligados à funcionalidade do software. Não funcional. Expressam restrições que o software deve atender ou qualidades específicas que o software deve ter. E as regras de negócio, requisitos provenientes do domínio da aplicação do sistema, ou seja, daquele específico sistema, daquele que eu estou trabalhando. Requisito funcional, a gente chama de RF, requisito não funcional de RNF. Vamos agora, então, se aprofundar um pouquinho mais em requisitos funcionais. São as declarações das funções que o sistema deve oferecer, como o sistema se comporta com entradas particulares e como o sistema deve se comportar em situações específicas. O termo função é usado no sentido genérico da operação, que pode ser realizada pelo sistema, seja por meio de comandos dos usuários, ou seja pela ocorrência de eventos internos ou externos ao sistema. Ai, professora, vamos a exemplos para ficar mais claro para nós, para a gente relembrar desse assunto? O sistema deve permitir que o usuário cadastre os clientes. O usuário deve permitir que o gerente emita relatórios de vendas do dia. O sistema deve permitir que a atendente cadastre as locações. Então, são exemplos de requisitos funcionais. Para que o sistema funcione, eu preciso disso. Requisitos não funcionais são as restrições nas funções oferecidas pelo sistema. Incluem restrições de tempo,
restrições no processo de desenvolvimento, padrões e qualidades globais de um software, como mantenibilidade, usabilidade, desempenho e custos. Tá? Temos aqui a nossa ISO também, quem tiver curiosidade de clicar, está bem explicadinho. Requisitos não funcionais precisa ser mensurável. Se não estiver mensurável, não vamos considerar como requisito não funcional. Então, como exemplo, o sistema tem que ter uma usabilidade boa. Se não tiver boa usabilidade, o sistema de vocês está fora. Outro requisito que nós levantamos não funcional, conversando com o cliente através de qualquer técnica que vocês escolheram. O usuário deverá conseguir efetuar um pedido em 2 cliques. Professora, nós fizemos um projeto onde, depois de programado e executado direitinho, para poder efetuar um pedido de venda, tem que entrar nessa tela, clicar aqui no iniciar, começar aqui, fazer. Opa, não. Como requisito não funcional, nós entendemos que precisa ser em 2 cliques. Então, é um requisito que nós colocamos e que não está atendendo. A curva de aprendizado deve ser de 1 semana. Pode ser de 2? Pode ser de 1 mês? Não. Tem que ser de 1 semana. Certo? Então, os não funcionais estão ligados a restrições nas funções oferecidas pelo sistema. E existe aí as restrições de tempo, de desenvolvimento e assim vai. Outros exemplos de requisitos não funcionais. O sistema deve ser utilizado em plataforma Windows. O sistema deve ter restrições de segurança solicitando login e senha. O sistema deve acessar o banco de dados Oracle. O sistema deve estar disponível 99% das vezes. O sistema deve processar 1000 transações por segundo. Então, são requisitos não funcionais levantados através de uma das técnicas que o cliente, o nosso cliente no caso, mas pode ser o técnico, pode ser o gerente, pode ser o diretor, não sei, da área que nós estamos trabalhando para desenvolver o projeto, que eles chegaram a essa conclusão. Regras de negócio. Uma empresa vive sem software? Uma empresa vive sem regras de negócio? Regras de negócio são restrições, premissas necessárias para o negócio acontecer, tá? Então, uma empresa, ela vive sem software, mas ela não vive sem uma regra de negócio para aquela empresa, que foi definido pelo dono, pelos gerentes, né? Pelos superintendentes, não sei o tamanho da empresa, né? Então, ele até vive sem software, não sei se hoje em dia, né? Porque hoje em dia é quase impossível, né? Mas se a empresa quiser começar e não ter um software, ela consegue. Agora, sem ter uma regra de como vão funcionar as coisas, não dá. Exemplo de regra de negócio. Na faculdade tal, existe como regra daquele negócio específico que a média para passar na disciplina é 6. E também, ainda nessa faculdade, não se pode fazer a matrícula caso o pré-requisito não esteja cursado. Então, você não consegue ir para terceiro trimestre se você não estiver como cursado o segundo trimestre. Essa é uma regra do negócio, educação, que aquela empresa, aquela escola, aquela faculdade definiu como regra do negócio deles. Poderia ser uma média para passar de 7? Poderia. Mas no caso aqui é 6. Ok? Aqui, pessoal, tem uma documentação dos requisitos. É um modelo que vocês podem utilizar, tá? Identificação do requisito, tipo de requisito, se ele é funcional ou não funcional. Objetivo: digitalizar prontuários de paciente com sucesso. Qual é o estado inicial? O usuário deve possuir acesso ao sistema, ou seja, vamos melhorar isso aqui. Para conseguir atingir o objetivo, que é digitalizar prontuários de paciente com sucesso, o que precisa ter antes de começar esse processo? O usuário deve possuir acesso ao sistema, o usuário deve possuir o prontuário em papel, para ele poder digitar, o scanner deve estar ligado e apto para digitalização.
E qual é o estado final? Ou seja, depois que o estado inicial está correto e foi executado a nossa tarefa, que é digitalizar prontuário de paciente com sucesso, qual é o estado final? Ou seja, qual é o resultado disso? Prontuário digitalizado. Agora vamos ao fluxo principal e o fluxo alternativo. Qual é o fluxo principal? Lembram? É o caminho feliz. O usuário informa o login e senha, o sistema verifica se o login e senha são válidos. O login e senha válido, o sistema exibe a opção para o usuário selecionar qual é o tipo de prontuário, papel antigo, se é um papel novo, se é um papel colorido ou filme, e acabou, deu certo. Qual é o fluxo alternativo? Caso o usuário entre com um login inválido e caso inicie a digitalização sem papel. Esse foi o fluxo alternativo encontrado na possibilidade de um problema no fluxo principal. Então, esse aqui é um modelo, tá? De documentação dos requisitos. Temos um outro modelo aqui, que a única diferença, né, está nos itens, na maneira de escrever, tá? E também que aqui está organizadinho como se fosse um formuláriozinho, tá? Aqui está num texto, e vocês podem fazer assim também, a documentação dos requisitos, sem problema. Qual é o nome? Mantém pedido. Qual o objetivo? Permitir ao ator pesquisar e alterar o estado de um pedido. Qual é o nome do autor? Ivanir Costa. Aqui, por exemplo, não tem, né, o nome do autor. Então é um modelo. Vocês podem pegar até um outro modelo que não esses dois, tá? Um outro ainda, um terceiro que vocês entenderem como ok, que vocês aprenderam, enfim. Qual que é a pré-condição? Ou seja, antes de começar a documentação, antes de começar esse mantém pedido, o que precisa ter? O ator informa o pedido a ser atualizado, que pode ser alterado, excluído ou consultado. O que vai acontecer depois que cliquei em mantém pedido? O pedido é atualizado pelo autor. Qual é o risco? A equipe de desenvolvimento não ter acesso aos funcionários que hoje trabalham com os pedidos. Evento: o cliente solicita alteração ou cancelamento no seu pedido de compra de produtos. Qual é o ator principal? É o atendente. E o ator secundário é o cliente. Então, o ator principal é o atendente, porque, que é o primário, né? Porque ele quem vai clicar em mantém pedido. E o ator secundário é o cliente, que eu preciso de dados desse cliente para poder alterar o pedido. Então, existe várias maneiras, tá? Ainda falando do mantém pedido, nós temos o caminho feliz, que a gente vai chamar de caminho básico por esse estudo, por essa documentação que eu coloquei aqui. O caminho feliz é um cliente pede para averiguar sobre a situação de um pedido e dá tudo certo, né? Caminho alternativo: um cliente chama para mudar a quantidade de um item do pedido. Um cliente chama para cancelar um pedido. Um cliente chama para adicionar um novo item no pedido. Um cliente chama para eliminar um item do pedido. Um cliente chama para mudar o endereço de entrega de um pedido. E um cliente chama para mudar a forma de pagamento. E qual é o caminho de exceção? Um pedido não foi encontrado no sistema. Então, isso, quando acontece, não dá para fazer mais nada. Um produto solicitado pelo cliente não pode ser encontrado no sistema. Então, temos aqui organizado como caminho básico, caminhos alternativos e caminhos de exceção. Então, vocês podem utilizar, né? Opa! Vocês podem utilizar esse modelinho aqui para fazer a documentação dos requisitos, ou esse aqui, que é através de texto mesmo, e vocês conseguem montar a documentação dos requisitos, tá bom? Eu vou disponibilizar, junto com esse material aqui para vocês, um outro material meu que organiza bem essa ideia de requisito funcional, não funcional e regras de negócio, caso vocês tenham ainda dúvidas, tá? É um material complementar, podemos dizer assim. Eu vou deixar disponível lá para vocês, caso vocês tenham dúvidas, tá? Então, a nossa próxima webconferência já é na próxima semana, na próxima quinta, às 10 horas novamente, e nós vamos falar sobre o nosso último item, que é modelo de dados.
tá? E nessa webconferência, além de falar de modelo de dados, a professora vai conversar com vocês se vocês fizeram essa parte de requisitos, de levantar requisitos, que precisa ter a primeira etapa muito bem clara na cabeça de vocês, para poder chegar até a levantar os requisitos, para que vocês escolham qual técnica que vocês vão utilizar. Eu vou perguntar tudo isso. Tá tudo pronto, pessoal? Vocês conseguiram? A gente vai entrar então em modelo de dados. E ainda nessa webconferência última, nós vamos falar sobre os itens que tem que ter na segunda entrega, que são aqueles que a professora falou na primeira webconferência de vocês, que vocês acabaram se atrapalhando e perdendo algumas pontuações. Né? Então, nós vamos passar como se fosse um checklist, se vocês fizeram tudo que precisa ser entregue. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Joia. Então, eu vou falar com você, Edson, que você que colocou aqui, né? Então, o que a professora já pediu para vocês? A professora já pediu para revisitar a primeira etapa, e o pedido de hoje é que vocês, depois de entender o trabalho de vocês, que vocês já entregaram, pegar e entender quais são os requisitos que vocês definiram. Muito importante, vocês já utilizaram aquele template que a professora chamou de matriz aqui em outro momento, que é o template. Tem número de páginas, né? Então tem que tomar bastante cuidado ali com quanto de informações que vocês estão colocando. Então não é quantas páginas você quer, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado ali. Então na próxima web, então na próxima semana, eu vou entrar com essa informação com vocês e vou ver se vocês conseguiram então fazer e ver se essa parte de quantidade de páginas, se está tudo certo. Tá bom, Edson? Estou falando com você porque você que me respondeu aqui, mas com toda a turminha aqui, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Eu agradeço a interação aqui com vocês. Muito obrigada. Na próxima semana, então, a gente consegue concluir as nossas webconferências. Muito obrigada, pessoal.